100 dias depois da posse de senadores, governadores e deputados, tem eleitor que já esqueceu até em quem votou. Mas fiscalizar e monitorar a atuação dos seus representantes é importante para acompanhar a atuação nas casas legislativas e no Poder Executivo tem várias formas. Após 100 dias de mandato dos deputados, governadores e presidente que foram eleitos no ano passado, muita gente já esqueceu em quem votou. Você lembra em quem você votou para deputado estadual? Estadual foi... Estadual, vai na cabeça, difícil. Se durante as eleições o clima de debate e discussão era intenso, agora os eleitores estão mais passivos, apesar de saberem da importância de acompanhar os políticos que foram eleitos. Eu escuto muito jornal, entendeu? Aí por isso aí a gente tem uma base do que está acontecendo. Né? Eu só acompanho só pro jornal mesmo, entendeu? Eu vejo as sacanagens deles aí que eles vão fazendo, entendeu? Aí o cara não pode opinar, né? Se puder, chegasse lá, a gente fazia alguma coisa, mas você faz um movimento e tudo mais, mas não vai chegar a lugar nenhum. Não sou muito assim fã de política, de estar, mas sempre estou acompanhando. Primeira coisa é o aspecto que nós temos um profundo índice de analfabetismo no país. Mas isso não responde a pergunta. Temos um segundo aspecto, que é, por exemplo, mesmo aqueles que têm educação ou foram para a escola formal, não é? Nos nossos currículos, a discussão de política é também muito baixa. Então, mesmo dentro da escola se discute, mesmo com o pessoal das humanidades, a discussão da política é muito pouco, não é? Terceiro, a maioria dos assalariados, portanto das classes trabalhadoras todas, estão muito ocupados com seus fazeres para estarem acompanhando a política nacional. Então eu considero assim esses três elementos assim fundantes para a gente pensar essa temática. O professor ainda explicou que existe uma diferença entre política e eleições e que nós, brasileiros, temos muito mais interesse pelo processo eleitoral do que pela política em si. A educação que há no nosso país mistura tudo e junta a política como sendo igual à política partidária. Não é? Então, aí quando é que acontece a política partidária? Só naquele momento de 2, 3 meses das eleições, que até agora foi reduzido ainda mais. Resultado, eu passo a entender a política partidária como se fosse a política. Terminou aquilo, eu não me incomodo mais com o que está acontecendo, que é a base da sua pergunta primeira. Não é uma das razões porque nós também não acompanhamos os nossos escolhidos para nos representar. Porém, mais do que acompanhar, é preciso fiscalizar e denunciar. O Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público da Paraíba, recebeu somente na última semana quase 5.000 mensagens de denúncias. As informações repassadas podem, inclusive, abranger operações e investigações que já estão em curso, como a Calvário e a Cheque Mate. Além disso, existem outras formas de acompanhar e fiscalizar os políticos. Os deputados estaduais e o governador, por exemplo, podem ter os seus gastos monitorados pelo portal Sagres, onde é possível ver a cota parlamentar de cada político, ou seja, quanto ele gasta com viagens, funcionários e outras despesas. Já as cotas parlamentares dos deputados federais podem ser vistoriadas através do portal da Câmara Legislativa, que armazena todos os valores utilizados pelos deputados. Por fim, os senadores podem ser monitorados pelo portal de transparência do Senado Federal, onde também é possível ter acesso às cotas parlamentares. Porque a gente era para votar e cobrar. O mal do brasileiro é que não cobra, só vota.